Deus, boa noite, amém? Pai do Senhor Jesus, amém? Pode se assentar, pode ficar à vontade. Deus abençoe a todos. Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo, por favor. Livro do profeta Malaquias, é o capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 6. Malaquias, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 6 ao 10, aproveitar essa oportunidade. Quero agradecer aqui a Deus pela vida do Rodrigo, meu amigo. Fiz o convite para ele, que Deus abençoe, ele, a Mônica, a Márcia, que trabalha comigo lá no Doce. O Rodrigo era um amigo do outro trabalho, e eu sempre fazia o convite, ele não vinha, né? Aí eu troquei de trabalho, ele veio hoje, sentiu minha falta, né, Rodrigo? Deus abençoe, tá, meu amigo? A Márcia, Deus abençoe também, tá? Livro do profeta Malaquias, capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 6. Você que encontrou, diz amém. É um livro fácil de encontrar, mas não é um livro muito utilizado para pregações. Eu, particularmente, aqui na igreja, nunca vi nenhum dos pastores pregando em cima desse livro. Diz assim o texto sagrado: o filho honra seu pai, e o servo seu senhor. Se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o Senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome, mas vocês perguntam: de que maneira temos desprezado o teu nome? Versículo 7. Trazendo-me comida impura ou oferta impura ao meu altar. E mesmo assim ainda perguntam: de que maneira te desonramos? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados, doentes, como oferta, também não veem mal algum. Tentem oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos exércitos. E agora, sacerdotes, tentem apaziguar Deus, para que tenha compaixão ou tenha misericórdia de nós. Será que com esse tipo de oferta ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos exércitos. Versículo 10. Se um de vocês fechasse as portas do templo, assim, ao menos, não acenderiam o fogo do meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos exércitos, e não aceitarei as suas ofertas. Pai, eu te glorifico e te exalto, Deus. O teu filho já orou aqui nessa noite, Deus. Mas, mais uma vez, eu quero elevar a minha voz em oração a Ti, Deus. Pedindo ao Senhor, Deus, que o Senhor fale conosco, que a Tua graça, que a Tua bondade, que a Tua misericórdia, Deus, esteja sobre a minha vida. E que o Senhor traga luz ao coração do entendimento da Tua igreja, para que possamos, Deus, compreender qual seja a boa, agradável
e perfeita vontade do Senhor. Eu te glorifico, Deus, nessa noite, pela tua palavra, pelo evangelho salvífico que alcançou a minha vida e que alcançou essa pessoa, em nome de Jesus. Amém? Amém? Glória a Jesus. O livro do profeta Malaquias é o último livro do Antigo Testamento e é também o último profeta a ser levantado por Deus antes que Deus se calasse por 400 anos. Essa folha em branco que você tem na sua Bíblia, que separa o velho do novo, ela representa mais ou menos 400 anos. Deus vai se calar. O último profeta, por nome de Malaquias, ele é levantado por Deus 400 antes da vinda de Cristo. E este profeta é levantado por Deus 100 anos depois que o povo havia retornado do exílio babilônico. Nós conhecemos a história. Deus vai levantar o profeta Jeremias. E Jeremias vai vir com uma mensagem dura. Jeremias vai trazer uma mensagem para o povo dizendo que o povo seria levado cativo para a Babilônia, porque o povo havia pecado contra Deus. A nação estava corrompida. Os sacerdotes da época estavam secularizados. Os sacerdotes da época que eram responsáveis de levar o povo a adorar a Deus estavam se prostituindo com deuses estranhos. E Deus agora levanta Jeremias dizendo que o povo vai passar 70 anos. Deus vai levantar os caldeus e Deus vai tratar com mão forte em cima do povo, querendo trazer o povo de volta ao arrependimento. O que me chama a atenção é que todas as vezes no Antigo Testamento que Deus levanta um profeta, seja um profeta maior ou seja um profeta menor, a mensagem sempre será uma mensagem de arrependimento. Todas as vezes que você lê a Bíblia Sagrada no Antigo Testamento, os profetas que foram levantados antes de Malaquias, Sanfonias, Oséias, Naum, Jeremias, Ezequiel, Isaías e outros mais profetas, Samuel, Ezequiel, todos os profetas, eles têm uma mensagem oriunda da parte de Deus para o povo de Israel. O que eu acho interessante, pastor Hébito, é que Deus nunca vai gastar um tempo de levantar um profeta para trazer uma mensagem de autoajuda no Antigo Testamento. O que eu acho interessante é que você nunca vai ver Deus levantando um profeta para acariciar o ego do povo. O que eu acho interessante é que Deus nunca vai perder um tempo de levantar um profeta para dizer para o povo que os sonhos deles seriam realizados. Não. Deus nunca vai levantar um profeta para dizer para o povo que o sucesso deles seria alcançado. Até porque eu tenho comigo que Deus não está preocupado com o nosso sucesso. Deus está preocupado que nós nos arrependemos e obedecemos a sua palavra. Porque sucesso terreno não nos leva para o céu. Mas o que mais me chama a atenção é que de todos os profetas, o profeta Malaquias é levantado de uma forma diferente. Por quê? Porque na maioria das vezes, ou todas as vezes, os profetas levantam com a palavra, com um sermão em cima do povo. Mas a mensagem de Malaquias é diferente. Deus levanta o profeta Malaquias
para mais uma vez trazer o povo ao arrependimento. Mas Malaquias é levantado de uma forma diferente. Por quê? Porque quando nós vamos ler esse livro, nós vamos perceber que parece que está existindo aqui um bate-boca. Deus levanta o profeta para trazer o povo ao arrependimento, e o povo vai trazer uma resposta a Deus, ou o povo vai trazer uma desculpa a Deus. O que eu acho interessante é que os homens que foram levantados antes de Malaquias, dois homens que me chamam a atenção, Neemias e Esdras, homens que foram levantados após o povo ter saído do cativeiro babilônico, trazendo uma mensagem de encorajamento, trazendo uma mensagem para que o povo olhasse para Deus, trazendo uma mensagem aonde Deus dizia que o templo seria construído novamente, que Deus iria restaurar a nação de Israel. Mas o que mais me chama a minha atenção é um profeta que Deus levantou por nome de profeta Ageu, um homem que vai trazer uma mensagem oriunda, e esse homem vai dizer o seguinte, que a glória da segunda casa, ela seria maior do que a da primeira. Mas mesmo assim o povo não se atendeu às mensagens dos profetas. O povo, na maioria das vezes, sempre se voltava contra Deus. O livro do profeta Malaquias, ele pode ser repartido em 8 partes diferentes. A primeira parte, nós podemos dizer que a primeira parte, Deus vai chamar o povo ao arrependimento e vai mostrar para o povo o quanto que eles são amados pelo Senhor. Malaquias, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 5, Deus vai trazer o povo ao arrependimento, mas ao mesmo tempo, Deus, na sua infinita misericórdia, vai olhar para o povo e vai dizer: vocês estão no erro, vocês estão afastados de mim, mas eu amo vocês. Acompanhem comigo o versículo de número 1 do livro do profeta Malaquias. Olha o que diz o texto sagrado: o peso da palavra do Senhor para Israel, por Malaquias. Ou seja, era uma palavra de sentença, era uma mensagem pesada, era uma mensagem que não era fácil de ser ouvido. Mas olha o versículo 2: eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em quem tens nos amados? A grande pergunta que fazemos aqui nesse versículo é: por que o povo está duvidando do amor de Deus? Simples, o povo havia retornado do cativeiro babilônico, o povo havia ouvido a mensagem de Ezequiel, o povo havia ouvido a mensagem do profeta Ageu, o povo havia ouvido a mensagem de encorajamento de Neemias. Neemias olha para Jerusalém e ele vê as portas fendidas, ele vê o templo do Senhor destruído, ele vê as casas derribadas. Neemias vai orar, Neemias vai buscar a face do Senhor, e Neemias vai buscar um meio de ajudar o seu povo que se encontra em miséria. Ou seja, o povo agora olha para a sua situação, o povo agora olha para a sua situação pós-cativeiro babilônico, e eles estão questionando a Deus: como que o Senhor nos tem amado? Porque a nossa situação é difícil, nós estamos passando por crise econômica, nós estamos passando por crise política, nós estamos passando por crise religiosa, nós estamos passando por todo tipo de crise, e como que o Senhor nos ama? Aí Deus vai responder para o povo, simples. Versículo 2, olha o que Deus vai dizer: não era Esaú irmão de Jacó? Diz o Senhor, todavia eu amei Jacó. Deus, na sua infinita misericórdia, está olhando para o povo e está dizendo para o povo o seguinte: vocês não mereciam, ou vocês não merecem, mas eu vos escolhi. Vou te explicar melhor, irmão.
Quando você pega a Bíblia e você vê a história dos israelitas, do povo hebreu, irmão, a gente acha que aquele povo era imenso. Não. Havia as nações mais poderosas, pastor Marcel. Havia povos mais importantes. Mas Deus está mostrando para esse povo que eles haviam elegido eles antes. Deus está trazendo aqui uma doutrina preciosa, que é a doutrina da eleição de Deus. Deus está chamando o povo para o arrependimento, mas ao mesmo tempo Deus está dizendo: vocês precisam se arrepender, porque eu vos escolhi quando ninguém escolheu vocês. A mensagem é pesada, a mensagem é difícil de ser ouvida, mas Deus está dizendo: eu amei Jacó e aborreci Esaú. Olha o versículo 3. Eu aborreci Esaú, fiz dos seus montes e de sua herança dejetos para os dragões do deserto. Versículo 4. Enquanto Edom diz: estamos empobrecidos, mas retornaremos e edificaremos os lugares desolados. Assim diz o Senhor dos exércitos: eles edificarão, mas eu derrubarei e eles o chamarão. Deus está dizendo: o povo que eu não escolhi, eles vão até edificar, eles vão até ser grande em números, mas eu o destruirei. Sabe o que eu aprendo com isso aqui, irmão, nessa noite? Sabe por que a igreja permanece de pé até hoje? Sabe por que a igreja permanece com as suas portas abertas? Porque quem escolheu a igreja foi Deus. Porque quem constituiu a igreja foi o Senhor dos exércitos, foi o Todo-Poderoso, foi aquele que vive, foi aquele que reina, foi aquele que tem a última palavra. É por isso, irmão, que no meio da crise você vai ver: fecha a porta, abre porta, fecha a porta, abre porta, mas a porta da igreja é aquilo que Jesus disse: a porta da igreja, ela sempre permanecerá aberta. Para quê? Para louvor e honra do nome do Senhor Jesus. Olha o que ele disse, irmão: a porta do inferno não prevalecerá contra a minha. Só que tem um problema, irmão. O povo está preocupado com a sua situação terrena. A preocupação do povo é o que está acontecendo aqui. A preocupação do povo é ganhar aqui. A preocupação do povo é crescer aqui. A preocupação do povo é ser feliz aqui. Mas a preocupação de Deus é: a nossa morada não é aqui, a nossa morada. Paulo disse, irmão, na sua carta aos Filipenses, que a nossa morada não é terrena, a nossa morada, ela é celestial. Sabe por que você duvida do amor de Deus? Porque você ainda não entendeu quem Deus é e quem você é. Sabe por que na maioria das vezes nós queremos questionar Deus consciente em algumas situações? Porque, irmão, nós não entendemos quem Deus é e quem nós somos. Porque se você entendesse quem você é, irmão, você nunca iria colocar Deus na parede, iria dizer para Ele que Ele é obrigado a fazer alguma coisa. Porque quem sou eu, Marcos Paulo? Sabe quem eu sou? Eu sou um miserável, depravado, pecador, irmão. É aquilo que o apóstolo Paulo disse: eu sou o principal dos pecadores. Aí ele vai dizer: mas aprove a Deus desde o ventre. Não, eu vou ainda mais longe. Mas aprove a Deus, Deus da fundação do mundo. Ele me elegeu nele, Ele me santificou nele, Ele me escolheu nele. Só que isso, irmão, não é o suficiente para você ser grato a Deus. Isso, irmão, não é o suficiente para nós ser gratos a Deus. Olha o que diz em Romanos, capítulo 5, versículo 8.
Romanos capítulo 5, versículo 8. Olha como é que o amor de Deus é provado, irmão, para conosco. Olha o que diz o apóstolo Paulo aqui. Mas Deus demonstra o seu amor para conosco, em que, sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Que, sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Eu vou repetir mais uma vez. Mas Deus demonstra o seu amor para conosco, em que, sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Que, sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Versículo 9. Portanto, muito mais agora, tendo sido a doutrina da justificação, tendo sido justificados pelo seu, nós seremos salvos da ira de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Jesus te escolheu, sabe por quê? Para você ser salvo da ira de Deus, da ira do Deus Pai. Jesus não te escolheu, te chamou para realizar os seus sonhos. Jesus não te escolheu, te chamou para ser o gênio da lâmpada mágica, não. Jesus te escolheu para ser o seu Salvador. E se isso, irmão, não é o suficiente, eu lamento em dizer que você está no lugar errado. Porque Paulo vai dizer aos romanos que Deus nos escolheu nele, quando nós éramos ainda ou seja, nós não merecíamos, ou nós não merecemos ainda, mas Deus nos Irmão, eu te faço uma pergunta: qual qualidade que você tem para ser escolhido de Deus? Qual qualidade que você possui, irmão, que você possa bater no peito e falar: não, eu fui escolhido porque eu sou assim? Eu vi uma entrevista, irmão, um podcast não sei se os irmãos já viram, porque eu gosto de ver, é o Pedrinho Matador. Irmão, o Lázaro, que morreu pouco tempo aí, perto do Pedrinho, é o ursinho de pelúcia. O cara tem mais de 100 e cacetada homicídio nas suas costas, pastor. Ele conta que quando ele matou o pai dele, porque o pai dele matou a mãe dele, ele mastigou, pra você ter uma ideia, irmão, o cabra mastigou o coração do seu próprio pai. Misericórdia, irmão. Mas sabe o que eu aprendo com isso? É que se você não se arrepender, se eu não se arrepender, e se ele não se arrepender, nós vamos para o mesmo inferno. Aí ele estava numa entrevista, aí parece que ele se converteu, porque estava na igreja evangélica. Aí o repórter perguntou assim para ele: pastor, você acha que tem perdão para você? Aí o Pedrinho virou e falou assim: é simples aí. Se você pegar alguém aí que merece perdão, para mim não tem perdão. Um homem que tem mais de 100 homicídios nas costas, irmãos. O que diferencia um Pedrinho Matador? O que diferencia um Lázaro da vida? O que diferencia um Adolfo Hitler da vida, irmão? É a graça, é a bondade, é a misericórdia, é a escolha de Deus que está sobre a sua vida. É o que difere, irmão. É o que diferencia. Porque se Deus não tivesse me escolhido, eu iria para onde eles vão se não se arrependerem. É por isso, irmão, que Deus não está preocupado com o nosso sucesso. Deus está dizendo: se arrependam. E o tema central do livro do profeta Malaquias é o culto a Deus. Porque nós conhecemos esse livro a partir do capítulo 3. Onde muitos falsos profetas pegam o capítulo 3, a partir do versículo 10, e vai dizer o seguinte: roubará o homem a Deus? Como? Nos dízimos e nas? Aí o cara pega esse texto, irmão, e derriba em cima do povo, e faz medo no povo. Nós só conhecemos esse livro a partir desses versículos. Só que o tema central do livro do profeta Malaquias é o culto a Deus. O culto a Deus estava totalmente deturbado.
Deus queria, pastor Hector, trazer o povo novamente para cultuar a Deus. E esse é o tema da minha mensagem. O culto que Deus rejeita. Aí, sem sombra de dúvida, porque quando eu estava lendo esse livro, e a primeira coisa que veio no meu coração e na minha mente foi o seguinte: mas será que Deus rejeita alguma coisa? Aí é só você ler a Bíblia, irmão. Desde o Gênesis, a Bíblia vai dizer que quando Caim e Abel foram oferecer sacrifício a Deus, Deus recebeu dos dois? Deus aceitou o sacrifício de quem? De Abel. Tem mais. Antes de Deus renunciar à oferta de Caim, Deus primeiro renunciou Caim. Deus primeiro rejeita Caim para depois rejeitar a oferta. Ah, Marcos Paulo, mas Deus não leva esse negócio em conta, não leva em conta não? Por que Deus matou Nadab e Abiú? Quando eles foram oferecer fogo estranho, Nadab e Abiú, filho de Arão, os sacerdotes que foram levantados por Deus, mas a ordem de Deus era: vocês não podem oferecer sacrifício de qualquer maneira. Aí Nadab e Abiú vão brincar. Nadab e Abiú vai oferecer fogo estranho, e diz a Bíblia que veio um fogo do Senhor e consumiu Nadab e Abiú e mataram eles. Ah, Marcos Paulo, mas o que vale é a intenção do meu coração. A intenção de usar era boa, irmão. Porque quando os bois chegaram lá em 1 Samuel, na eira de Nacon, o carro de boi balançou. Qual é a história? O que estava acontecendo? Davi estava trazendo de volta a arca da aliança. A intenção era boa, mas eles estavam quebrando um princípio, irmão. A sua intenção pode ser muito boa, mas deixa eu dizer uma coisa para você: siga a palavra de Deus. Porque a sua intenção sendo boa sem a palavra não vale de nada. Irmão, Charles Spurgeon falam que até a minha santidade tem pecado nela, irmão. Ah não, mas o que vale é a intenção do meu coração. Aí diz a Bíblia que a carruagem balançou, Uzá meteu a mão, e no momento que Uzá mete a mão, o fogo vem e consome Uzá. Aí Davi fica triste, Davi não quer levar a arca. Você conhece a história? A arca é levada para a casa de Obed-edom. Ah não, Marcos Paulo, mas o que vale é a intenção do meu coração. Deus não leva nada disso em conta. Aí eu faço uma pergunta para você: por que Deus rejeitou o sacrifício de Saul? Quando Samuel estava demorando, diz a Bíblia que Saul pega o sacrifício e vai queimar, e Deus rejeita Saul. Tem gente que acha, irmão, que Deus rejeitou Saul porque ele não matou o povo dos amalequitas por completo, não. Saul foi rejeitado antes. Mas o que vale é a intenção do meu? O que vale é a intenção do meu? Isso é uma grande mentira, irmão. O que vale é o que a Bíblia... Irmão, sabe o que é o culto a Deus? Cante a Bíblia. Sabe qual é o verdadeiro culto a Deus, Amaury? Pregue a Bíblia. Sabe qual é o verdadeiro culto a Deus? Ore a Bíblia. Só que nós não queremos. Sabe por quê? Porque se nós formos fazer como a Bíblia diz, nós vamos perceber que culto não é lugar de sentimentalismo. Se nós formos fazer como a palavra de Deus diz, pastor Marcel, nós vamos perceber que culto não é lugar de emocionalismo. Se nós formos seguir como a palavra de Deus diz, nós vamos perceber que culto não é lugar de arrepio. Culto é lugar de reverência. Culto é lugar de nós dizermos: Senhor, eu não sou digno de estar aqui, mas eu estou aqui, então eu te glorifico, eu te exalto, porque o Senhor é santo. Marcos Paulo, mas o texto que você citou só se encontra no Antigo Testamento, e isso não se aplica a nós. Atos dos Apóstolos. Quem que matou, irmão, Ananias e Safira? Foi o diabo? Tem mais, não é porque eles ofertaram não, irmão. É porque eles mentiram contra o Espírito Santo.
Aí eu fico vendo, irmão, as pessoas vivendo uma vida de mentira e subindo em cima do altar para cantar. Não, eu preciso repetir isso, irmão. As pessoas vivendo uma vida dupla, uma vida de mentira e subindo no altar para pregar. Aí é a pergunta que o Malaquias vai fazer: se eu sou pai, onde está o temor? Se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Irmão, a gente não honra nem o nosso pai, quanto mais a Deus. Só que, irmão, tem um problema. A gente, ser humano, nós estamos preocupados com talento. A gente se impressiona com o cabra que canta bem. A gente se impressiona com o cara que toca tudo. A gente se impressiona com a menina que tem uma voz linda. Mas Deus não está preocupado com talento. Deus está preocupado com caráter. Caráter cristão. Olha o que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 12. Paulo, algumas traduções vai dizer o seguinte: suplico-vos. Paulo está dizendo: eu vos imploro. Romanos capítulo 12. Paulo convida o povo: venha cultuar a Deus com entendimento. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que ofereceis a Ele o vosso sacrifício vivo, santo e agradável a... Um sacrifício santo e agradável. Não é do jeito que você acha, é do jeito que Ele... Não é do jeito que você pensa, é do jeito que Ele... Ah não, mas a minha opinião é assim, mas a Bíblia diz assim. Então a sua opinião fica lá fora. E o que, oh meu Deus do céu, o que prevalece aqui é a palavra do Todo-Poderoso. Irmão, talvez não vai dar tempo de eu pregar o que eu quero pregar aqui. E o livro, ele é rico, irmão. No capítulo 2, nós vamos ver, pastor Marcel, que Deus vai mostrar um motivo para o povo. Porque o povo queria cultuar a Deus, mas não queria honrar suas alianças. Você quer ver? Capítulo 2, livro do profeta Malaquias. Capítulo 2, versículo 10. O povo queria cultuar a Deus, mas não queria honrar suas alianças. Não temos nós todos um mesmo Pai? Não nos criou um mesmo Deus? Por que agimos traiçoeiramente, cada homem contra o seu irmão, profanando o pacto de nossos pais? Versículo 11. Judá tem agido traiçoeiramente, e uma abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém, pois Judá tem profanado a santidade do Senhor, a qual ele ama, e se casou com a filha de um Deus estranho. Versículo 12. O Senhor cortará dos tabernáculos de Jacó o homem que fizer isto, o mestre e o estudioso, e o que ofereceu uma oferta ao Senhor dos exércitos. Olha o versículo 13. E fazei isto novamente, cobrindo o altar do Senhor com lágrimas, com choro e com gemidos, de tal modo que não mais considera a oferta, nem a recebe com boa vontade de tua mão. O culto deles, irmãos, tem choro. O culto deles tem lágrimas. Já viu, irmão, aquele culto? E aí o cara prega, aí vem o cantor, aí aquele monte de gente no altar chorando, lágrima caindo, mas na segunda-feira está praticando o mesmo pecado, na terça-feira está no adultério, na quarta-feira está vendo vídeo pornô no YouTube, na quinta-feira está ficando nos escurinhos, não está honrando o pai, não está honrando mãe, na sexta-feira está indo não sei aonde, e quer cultuar Deus, quer chorar, mas Deus está dizendo: não adianta ter lágrimas sem arrependimento, não adianta ter aparência sem arrependimento. Deus está dizendo: eu quero arrependimento. Aí Deus continua. Eu vou pular para o versículo 16. Não, versículo 14 mesmo. Ainda dizeis: por quê? Porque o Senhor tem sido testemunha entre ti, olha, irmão, que forte, e a esposa da tua juventude, da sua mocidade,
contra a qual tens agido traiçoeiramente, sendo ela a tua companheira e a esposa do teu pacto. Deus está dizendo para esse povo: vocês estão traindo a mulher da juventude de vocês, ou vice-versa. Vocês não estão honrando o pacto que vocês fizeram perante a Deus. Não, Marcos Paulo, mas não é isso que Deus está dizendo, não. É isso, quer ver? Olha o versículo, irmão, 16, parte A. Pois o Senhor, o Deus de Israel, diz: Ele odeia o divórcio. E a gente quer cultuar a Deus. A gente brinca com o pacto que nós fizemos com as nossas esposas. Irmão, depois de Cristo, a minha esposa tem que ser a pessoa mais importante da minha vida. Vou repetir, marido e mulher, depois de Cristo, seu cônjuge tem que ser a pessoa mais importante na sua vida. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: honre a sua esposa, honre a sua mulher. Sabe por quê? Porque o Deus da Bíblia, Ele odeia o divórcio. Não, Marcos Paulo, você não pode pregar isso, irmão. É o que está escrito aqui. Olha o capítulo 3. Aí Deus continua falando com o povo. Aí Deus pergunta: como que nós temos desonrado o Senhor? Aí Deus vira e fala: vocês estão me roubando. Olha o versículo 17, irmão, que eu pulei do capítulo 2. Tem descansado o Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis: em quem temos... Irmão, o culto estava tão ruim, o culto estava tão podre, que Deus estava dizendo: eu estou cansado. É por isso que no versículo 10, que nós lemos do capítulo 1, Deus vai dizer: quem dera se tivesse alguém de coragem para fechar as portas. É por isso que no versículo 10 Deus diz: quem dera se tivesse um cabra macho, um homem de verdade, para poder botar ordem na casa. Mas não, irmão, o que vale é a intenção do meu coração. Ah não, irmão, o que vale é eu me sentir bem, e a glória de Deus e a santidade de Deus está sendo ferida. Ah não, irmão, o que vale é as pessoas serem abraçadas. Ah não, irmão, o que vale é as pessoas serem amadas, irmão. Mas não adianta nada, irmão, eu concordar com coisas que Jesus já, na eternidade, irmão, ele já reprovou. Não adianta nada, irmão, eu trazer uma mensagem de mentira para você aqui, e se você morrer hoje, ir para o inferno. Não adianta nada, irmão, o pastor Marcel trazer uma mensagem, o pastor Hébito, nos domingos aqui, trazer uma mensagem de alta ajuda para a sua vida, dizer que você é um vencedor, dizer que você é um vitorioso, dizer que Deus vai fazer, dizer que Deus vai realizar. Não, irmão, não adianta nada. Porque o tempo que nós estamos vivendo é tempo de nós nos arrependermos. Olha o capítulo 3, o versículo 13. As vossas palavras têm sido pesadas contra mim, diz o Senhor. O povo, irmão, estava blasfemando contra Deus. O povo olhava para Deus e dizia: a culpa é do Senhor de nós estarmos aqui. A culpa é sua do templo ter sido destruído. A culpa é sua, Deus, porque o Senhor permitiu que nós fôssemos para o cativeiro babilônico. Olha o versículo 14, vós disseis: inútil é servir a Deus, e que lucro temos ao guardar as suas ordenanças. O povo primeiro leva uma palavra de peso contra Deus, e depois eles perguntam, pastor Marcel, que lucro que tem em servir a Deus? Porque o povo olha para a sua situação, Vinícius, e a situação é difícil, eles olham e falam: como que eu vou prestar um culto a Deus de verdade, sendo que a situação está difícil? Aí Deus vai responder para o povo. Olha o versículo 18 do capítulo 3. Então vereis a diferença entre os que serves e os que não servem.
entre os injustos e o justo. Só que o povo está se perguntando, mas como que nós vamos ver? Porque o questionamento do povo aqui é o mesmo questionamento de Asaf, no capítulo 73 do livro de Salmos. O que diz lá em Salmos 73? Deus é bom para com Israel. Aí ele vai dizer: mas enquanto a mim, os meus pés quase se desviaram do caminho do Senhor. Por quê? Porque eu olhei para os ímpios e invejei eles. Aí Deus vai responder para o povo: como que vocês vão ver a diferença entre o justo e o injusto ficando rico? Não. Como que vocês vão ver a diferença entre o justo e o injusto tendo o carrão do ano? Não. Como que vocês vão ver a diferença entre o justo e o injusto recebendo a casa própria? Também não. Como que vocês vão ver a diferença entre o justo e o injusto ganhando na Mega Sena? Muito menos, porque é pecado jogar. Como que vocês vão ver a diferença entre o justo e o injusto tendo todos os meus sonhos realizados? Também não. Aí olha o capítulo 4, Deus respondendo para o povo. Versículo 2. Não, vamos ler o versículo 1. Pois eis que vem o dia, e queimará como um forno, e todos os orgulhosos, sim, todos os que cometem perversidade serão como a palha. E o dia vem, e os queimará, diz o Senhor dos Exércitos, e isso não lhe deixará nem raiz, nem ramo. Olha o versículo 2, irmão. Mas para vós que temeis o meu nome, o sol da justiça nascerá com cura. Não, irmão, mas para vocês o sol da justiça, vou repetir, mas para a igreja o sol da justiça brilhará, e em breve ele vai dizer: vinde a mim, bendito de meu Pai. O povo queria uma resposta terrena, mas Deus vai dar uma resposta celestial. O povo queria ouvir de Deus: fica tranquilo, essa dificuldade vai passar, essa crise vai passar um dia, mas não é aqui, será na eternidade. Essa dificuldade um dia vai acabar, essa prova um dia vai acabar, esse sofrimento um dia vai acabar, mas não será aqui, será na glória, será na eternidade, aonde nós iremos cantar: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Só quem espera, deixa eu ver, irmão, quem espera Jesus? Quem aguarda por esse momento, irmão? Nós aguardamos por tantas coisas, mas quem aguarda, quem almeja a vinda de Jesus? Precisamos, irmão, almejar esse momento. Precisamos desejar esse momento, porque Ele virá a qualquer momento para buscar a sua igreja. Ele virá a qualquer momento para buscar a sua igreja lavada e remida pelo sangue dele. Ele virá para buscar a sua igreja. Ele virá para aqueles que não seguem a sua opinião. Ele virá para aqueles que não seguem o seu coração. Ele virá para aqueles que foram transformados, que foram regenerados, que foram salvos pela graça de Deus. E eu termino essa mensagem dando alguns exemplos para vocês sobre o verdadeiro culto a Deus no Novo Testamento. Porque pregar só no Antigo não é o suficiente, temos que pregar no Novo. Eu quero trazer alguns exemplos e já passo o microfone. Você que tem a sua Bíblia, abre aí, por favor. Em nome do Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 4. Vamos ver, irmão, o que é o culto a Deus. Só um pouquinho, irmão, é só um ensaio. Eu vou estar lendo para não perder tempo. Apocalipse capítulo 4. Olha o que é o culto a Deus, irmão. Olha o que é o culto a Deus. Não tem nada de emocionalismo. Não tem nada de achismo. Não tem nada disso, irmão.
Olha o que é o culto a Deus. O culto a Deus, irmão, ele tem que ser teocêntrico. Ele tem que ser cristocêntrico. O culto a Deus, ele tem que ser voltado para Deus. Os louvores que nós cantamos no altar tem que ser cristocêntrico. Nós temos que cantar sobre a glória de Deus, a santidade de Deus. Nós temos que cantar sobre a beleza de Deus, sobre quem Deus é e o que Deus faz. Mas hoje é diferente. Meus sonhos, nossos sonhos, em mim, para mim. Olha, irmão, Apocalipse. Aqui, irmão, é só o ensaio de onde nós estaremos. Apocalipse capítulo 4, versículo 4. E ao redor do trono havia 24 anciões. Termina aqui. Agora eu vou pular para o versículo 6. E diante do trono havia um mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono e ao redor do trono havia 4 animais, cheios de olhos, na frente e atrás. Versículo 7. E o primeiro animal era semelhante a um leão. E o segundo animal semelhante a um bezerro. E o terceiro animal tinha uma face como de um homem. E o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Versículo 8. E os 4 animais tinham cada um deles 6 asas ao redor, e eles estavam cheios de olhos por dentro, e eles não descansavam nem dia nem de noite, dizendo o quê? Santo. Irmão, o único atributo de Deus na Bíblia que é elevado ao terceiro nível é a santidade, Vinícius. Vou repetir. Você nunca vai ler na Bíblia dizendo Deus é amor, amor e amor. Deus é misericórdia, misericórdia, misericórdia. Não. Você só vai ler o seguinte: santo, santo, santo. Isaías capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor sentado no alto e sublime. Diz a Bíblia que o séquito, a glória de Deus, enchia toda a casa. Diz a Bíblia que os serafins voavam. Cada um tinha 6. Com 2 cobriu os pés, com 2 cobriu o rosto. E eles diziam. Aí eu fiquei me perguntando, por que 6 asas? Primeiro, 6 para tampar os pés. 6 para tampar os pés. Por quê? Porque eles não podiam pisar. Tamanha a glória e santidade de Deus. Mais 2 para tamparem o rosto. Por quê, pastor Marcel? Eles não aguentavam olhar para a santidade e a glória de Deus. E nós queremos viver uma vida a semana inteira pecando contra Deus, desonrando a Deus, e chegar no domingo chorar e dizer santo. Ah, vem Senhor, irmão. Vamos parar de hipocrisia, vamos parar de mentira e vamos voltar ao arrependimento. Por quê? Porque Jesus está voltando. Os serafins são seres de fogo, irmão. São os seres mais perfeitos criados por Deus. Não aguento olhar para a glória de Deus. Olha o versículo 10. E os 24 anciões caem prostrados diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para sempre, e lançam as suas coroas diante do trono, dizendo: Tu és de... Olha, irmão, o que é louvor. Tu és digno, ó Senhor. Receba a glória, honra, poder, porque Tu criaste todas as coisas para o Teu prazer, elas existem e foram criadas. Segundo exemplo do verdadeiro culto a Deus, Marcos capítulo 5, versículo 1. Você que tem Bíblia e é bom de Bíblia, rapidinho você encontra Marcos. Marcos capítulo 5. Eu vou estar lendo para não tomar tempo, irmão. Olha o que diz o texto. E eles chegaram ao outro lado do mar, a terra dos Gadarenos. E saindo ele do barco, irmão, olha o versículo 2. E saindo ele, quem que saiu, irmão? Jesus. Ele do barco, imediatamente veio ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua... Irmão, olha a morada do homem. O qual tinha suas moradas nos sepulcros. E nenhum homem podia prendê-lo. Não, nem com correntes. Irmão, quando eu leio esse texto aqui, eu lembro do Lázaro. Versículo 4. Porque tendo sido muitas vezes presos com grilhões e correntes, e as correntes foram arrancadas,
em pedaços e os grilhões quebrados em partes. Nenhum homem podia amansá-lo. E sempre, noite e dia, ele estava nos montes e nos sepulcros gritando e cortando-se com pedras. Aí olha o versículo 6. Mas quando ele viu Jesus ao longe, correu e não, mais forte, correu e irmão, é o endemoniado. O homem está possesso, pastor. Jesus mais para frente vai perguntar para ele qual é o nome dele. O que ele vai dizer? Legião era o nome usado, irmão, para fazer a contabilidade dos soldados romanos. Irmão, era por volta mais de 20 mil demônios. Aí quando ele vê Jesus, sabe o que ele faz? Ele corre e faz assim, ó. Ele se reverencia, ele reconhece a grandeza do Deus Todo-Poderoso. Ele reconhece a grandeza do Deus Filho. Ele reconhece a soberania de Deus sobre a pessoa de Jesus. Os demônios não resistem e se prostram, e nós não queremos se curvar perante a presença de Deus. É um demoniado, irmão. Mas um exemplo para você, não vou me deter aqui. Mateus capítulo 15, versículo 22. Só engatou uma marcha ré aí, irmão, que você vai em Mateus. Irmão, aí aqui eu quero fazer uma afirmação. Irmão, eu falo sem medo de errar. Se nós participássemos do culto que Jesus fazia quando ele pisou nessa terra, irmão, nós não íamos gostar do culto de Jesus. Não íamos. Sabe por quê? Porque o culto de Jesus era diferente, pastor. Olha Mateus capítulo 15. Mateus 15, versículo 22. Ó. E eis que uma mulher cananeia. Irmão, aqui é o culto de Jesus no lar, tá? É o culto de Jesus no lar. E eis que uma mulher cananeia, vindo daquelas regiões, gritou para ele dizendo: tenha misericórdia de mim, ó Senhor, filho de Davi. Minha filha está severamente atormentada por um demônio. Mas ele não lhe respondeu uma. Irmão, é uma mulher se curvando perante Jesus e pedindo ajuda a Jesus. Jesus não responde nenhuma. Irmão, se você for ler até aqui, se você continuar a ler o texto, você vai perceber que era melhor Jesus ter continuado calado do que falar alguma coisa. É o culto de Jesus. Olha que coisa forte, irmão. Mas ele não lhe respondendo uma palavra, e vindo ele e os seus discípulos, pediram-lhe dizendo: manda embora, porque esta, gritando atrás de nós, irmão, a mulher estava gritando, ela estava berrando, ela estava implorando Jesus: Jesus, me socorre. Versículo 24. Mas ele respondendo disse: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Versículo 25. Então veio ela e irmão, primeiro Jesus não fala nada, depois Jesus despreza ela no culto. Sabe o que ela faz, irmão Vandinho? Ela adora. Sabe por quê? Porque quem sabe o que é cultuar a Deus, irmão, não está preocupado com status. Quem vem aqui para cultuar a Deus, ele quer sentir a presença de Deus, ele quer ver Jesus. Só isso, mais nada. Irmão, olha que coisa linda. Versículo 26. Ele, porém, respondeu: não é bom tomar os pães dos filhos e lançar aos... Irmão, aqui é um culto de Jesus. Jesus chama a mulher de quê? Irmão, agora imagina você, imagino eu, no culto de Jesus. O pastor de domingo não pode pregar um sermão pesado que os irmãos se ofendem. Hoje não pode pregar mais que fornicação é pecado. Não pode pregar mais sobre o divórcio, que os irmãos se ofendem, que nós não estamos amando mais. Jesus chama a mulher de cá. Jesus chama a mulher de cá. Aí nós queremos cantar: você é o espelho. Irmão, isso faz bem pra gente. Mas nós não somos o espelho, não, irmão. Nós somos depravados, nós fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro.
Só que quem quer adorar, irmão Amauri, não está nem aí por que Jesus está dizendo. Ele só quer estar aos pés de Jesus. E sabe qual vai ser a contra-resposta da mulher? Ela vai virar e vai dizer o seguinte: olha, mas até os cachorros comem da migalha que caem da mesa. Aquela mulher está ensinando para mim e para você: eu não estou nem aí se o pastor está pregando e está servindo para mim. Eu quero me arrepender, eu quero é Jesus, eu quero arrependimento para minha vida. Mais um exemplo para mim terminar. Lucas, capítulo 7. E esse culto aqui, irmão, é forte. Esse aqui é diferenciado. Lucas, capítulo 7. Eu vou ler para não tomar tempo. A partir do versículo 36. Olha que coisa linda, irmão. E um dos fariseus desejava que ele comesse com ele. E ele, entrando na casa do fariseu, reclinou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, que era uma pecadora, sabendo que Jesus estava à mesa na casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro com um unguento. E ficando aonde? Versículo 38, aonde que ela estava? Irmão, olha que coisa linda. E ficando atrás de seus pés, chorando, começou a derramar lágrimas sobre os seus pés, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhes os pés, e ungia-os com unguento. Ao versículo 39, irmão. Ora, quando o fariseu que o havia convidado viu isto, falou consigo dizendo: se este homem fosse, saberia quem e que tipo de mulher é esta que o toca, pois ela é uma pecadora. Irmão, culto é lugar de pecador. Repita comigo: culto. Não, o verdadeiro culto é lugar de pecador. Mas fala para essa pessoa: arrependido. Não é de mentira, é arrependido. Aí o fariseu que fez o convite, agora imagina comigo a mesa, irmão. Porque o fariseu na época, ele tinha... Irmão, imagina o cenário, o banquete. Aí Jesus entra, pastor. O cara não faz nada. Aí uma mulher que não foi convidada ficou sabendo que Jesus estava na casa do fariseu. Irmão, sabe o que eu acho interessante nesse texto? O fato de eu convidar Jesus para minha casa não quer dizer que eu me arrependi. Porque esse homem aqui, Mateus, ele convida Jesus, mas não se arrepende. Aí a gente quer cantar: entra na minha casa, entra na minha vida. Mas e o arrependimento? Uma mulher que não tinha casa nem para colocar Jesus, se arrependeu. E o que eu acho interessante é que quando ela chega, pastor, ela não quer o banquete, ela não quer a mesa, ela quer os pés. Porque quem vem aqui para adorar, irmão, não quer ter nome, ele quer... Não, você não pegou, eu vou repetir. Irmão, quem sai da sua casa para adorar não quer estátua, ele quer apenas adorar. Irmão, a mesa aqui simboliza lugar de status, lugar de aparência. Mas quem veio para adorar não está nem aí se pegou o microfone. Quem veio para adorar, João Pedro, não está nem aí se pegou o violão. Quem veio para adorar, ele veio para adorar Jesus, e ele glorifica de qualquer maneira. De qualquer maneira, irmão. Aplaude a Jesus porque ele merece, irmão. É para Jesus. Só que, pastor, aí tem um problema. Quem não adora, atrapalha quem quer adorar. Aí diz a Bíblia que o fariseu olhou para aquilo e ficou encucado. Ele falou o seguinte: se Jesus realmente fosse... Aí, irmão, quem não conhece a Deus sempre duvida de Deus. Aí vai virar e vai falar: se ele realmente fosse profeta, ele saberia quem é essa mulher que entrou aí, beijou os pés deles, derramou pau sobre os pés deles. Aí Jesus, conhecendo o coração daquele que adora de verdade, vai contar um sermão para ele e vai perguntar: quem foi mais perdoado? Quem muito deu, irmão, que foi mais perdoado. Outro exemplo para mim encerrar, e agora eu encerro. João capítulo 6, versículo 60. Evangelho de João. Irmão, é o culto. Olha o culto de Jesus, irmão. Aqui é o culto ao ar livre.
Versículo 60. Olha o culto de Jesus, irmão, é o culto ao ar livre. Portanto, muitos dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: este é um discurso duro. Quem pode ouvir? Versículo 61. Sabendo, pois, Jesus em si mesmo, que os seus discípulos murmuravam sobre isto, ele disse-lhes: isto vos ofende? Evangelho de João, capítulo 6, versículo 61. Agora o 62. O que seria se vós visses o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito é o que vivifica a carne. Para nada aproveita as palavras que eu vos falo. Elas são Espírito e elas são vidas. Mas alguns de vós que não creem, porque Jesus conhecia desde o princípio aqueles que não criam, e quem deveria o trair. Ele dizia: por isso eu vos disse, que nenhum homem pode vir a mim, a não ser que lhe fosse dado pelo meu? Irmão, Jesus está pregando aqui um sermão tão forte, mas tão forte, mas tão forte, que quem está ouvindo quer cair fora. Jesus, ele prega sobre a sua divindade. Ele vai dizer que a vida, que é o pão vivo que desceu do céu. Jesus, no versículo 36, irmão, ele prega sobre a soberania de Deus, Vinícius. E ele vai dizer: se o Pai não trouxer a mim, ninguém vem. Eu não vou entrar nisso aqui não, senão... Olha o versículo 68, irmão.